O Apóstolo, terceira parte, capítulo 15, a grande provação. Antônio, o escravo cavalariço de Tigelino, sofrera todas as espécies de torturas inventadas pelo engenho romano. Os ossos de suas mãos, de seus braços e de seus pés foram quebrados um a um em tornos de ferro. Destacaram-lhe a pele, tira a tira, expondo-lhe a carne fremente. Uma a uma lhe arrancaram todas as unhas pela raiz. Puseram-lhe os pés esfolados a queimar em fogo lento. Antônio perdeu seu aspecto humano, ficando reduzido a uma triste massa de carne ulcerada. Mesmo assim, não revelou o que fizera com o filho de seu senhor, pois o segredo de sua desobediência fora revelado, mediante iguais torturas por um escravo seu companheiro. Tigelino, em pessoa, dirigiu a tortura de Antônio. Ao pé deste conservavam-se 2 médicos para fazerem que ele continuasse vivo e sensível à dor. Quando desmaiava, paravam a tortura e, por meio de beberagens e ungüentos, lhe restituíam a consciência. Prometeram-lhe, como recompensa, a liberdade se confessasse que entregara a criança aos cristãos para estes lhe usarem o sangue em seus misteriosos ritos. Mas Antônio permaneceu com os olhos e os lábios cerrados. E em meio do círculo de fogo que lhe girava em torno da cabeça, avistou uma grande escada que subia da terra até o céu. No amplo patamar de seu topo viu a figura do Messias, envolta em brilhantes nuvens azuis. E o Messias tinha os braços estendidos para ele, o escravo, que agonizando pouco a pouco ia subindo para o céu. Tudo o que lhe predisseram sucedia. O Messias aguarda os que sofrem por ele. Cada latejo de sofrimento é tomado em conta. E quanto mais as garras do torno de ferro se cravavam em suas carnes e seus ossos, quanto maior o calor debaixo de seus pés aleijados, tanto mais perto se sentia da visão resplandecente rodeada de nuvens. Seus pés já pisavam a frieza dos degraus de mármore, e aos poucos a dureza desses degraus se afrouxava, transformando-se em nuvens azuis que o erguiam em direção aos braços abertos do Messias. Subia mais e mais, e a figura divina ficava-lhe cada vez mais perto. Em sua ascensão, ia sentindo no corpo a maciez das nuvens que atravessava. Em dado momento, viu-se no meio do azul brilhante que rodeava seu Salvador, um azul ígneo que não queimava, e sim balsamizava e enchia de celeste beatitude. Sentindo um só desejo, um só impulso, Antônio ergueu os braços, exclamando: "Leva-me, Senhor, leva-me para junto de ti." Tigelino olhava estupefato o corpo escalavrado de seu escravo. Seus auxiliares sentiam igual assombro, não podiam compreender aquilo, nunca viram um escravo sofrer tais torturas sem trair os companheiros. Nesse dia, o prêmio da morte não foi concedido a Antônio. Reservaram-no para ir morrer na arena. Nem todos os escravos de Tigelino demonstraram a mesma fortaleza. Bastava a alguns olharem o flagrum, as torqueses e a gargalheira de ferro para, cheios de horror, confessarem a sua cumplicidade com os cristãos e tudo mais que seus carrascos desejassem. Contaram que lhes haviam falado num dia de juízo que a qualquer momento iria sobrevir e que antes desse dia uma chuva de fogo desceria do céu para varrer, como uma vassoura, os pecados da humanidade. Era quanto bastava. Agora já ninguém duvidaria de que foram os adeptos de Cristo que incendiaram Roma para que se cumprisse aquela profecia.
e certos escravos foram obrigados a confessar que nas assembleias dos cristãos eles se uniam à sua divindade de cabeça de jumento, comendo-lhe a carne e bebendo-lhe o sangue. Que significava isto, a não ser que os cristãos comiam e bebiam carne e sangue humanos? As mesmas cenas se reproduziam em outras casas, torturavam-se todos os escravos que suspeitavam tivessem ligação com os cristãos. E em todas as partes conseguiam as mesmas provas de que foram os cristãos que incendiaram Roma. A acusação foi preparada lenta e cuidadosamente. Os senhores de Roma tinham grande interesse em que as suspeitas fossem despertadas e reforçadas com habilidade, para que a iniciativa da condenação dos cristãos partisse antes do clamor do povo do que dos poderes públicos. Os agitadores iam ter diariamente com os cidadãos que se abrigaram em lugares abertos, nos pórticos, termas, jardins e no Palácio de Nero no Monte Vaticano. Aos poucos, intensificavam a acusação. Diziam que tinham ouvido as confissões e testemunhado as torturas dos diabólicos cristãos, e afirmavam que, afinal, os carregadores de archotes avistados na primeira noite do incêndio haviam sido identificados. Outros declaravam ter visto com seus olhos judeus de negras barbas incendiar com tochas acesas o sagrado Templo da Lua no Monte Célio. Acrescentavam que os culpados não podiam ser os adeptos de Ísis, a deusa de 1000 nomes, a deusa única e que era tudo, adorada por matronas ricas de Roma, porque seu templo fora também devorado pelas chamas. Não tinham culpa os sacerdotes egípcios, mas os judeus de Além-Tibre e do Novo Bairro, que pertenciam à seita dos cristãos e haviam propagado sua fé criminosa entre os escravos de Roma. Não vedes que o incêndio principiou na Porta Capena, onde os judeus por último se instalaram, e terminou no Tibre, a cuja margem tem seu bairro mais antigo? Foram só os bairros judaicos que ficaram intactos. Assim, à proporção que se passavam os dias, cresciam as suspeitas, e cada vez mais a cólera popular se voltava contra os judeus. A plebe bradava por vingança. Só com sangue, dizia, se podia punir o inqualificável crime dos cristãos. Só as feras do circo podiam dar-lhes o castigo merecido. E quando a indignação popular atingiu o seu auge, na direção que procuraram imprimir-lhe, começaram a ser tomadas as primeiras providências oficiais. Os judeus de Roma viram os horizontes sombrear-se. A felicidade de ter sido seu bairro preservado das chamas assumia agora o aspecto de uma terrível tragédia. E enquanto viam o dia da ira aproximar-se inexoravelmente, faziam o que sempre os judeus costumam fazer nos tempos de tribulação. Reuniam-se à noite nas sinagogas, jejuavam, recitavam salmos e, a balançarem os corpos, dirigiam angustiosas preces a seu Deus. Por amor de ti somos entregues cada dia ao carnífice. Minhas lágrimas tornaram-se dia e noite meu pão. Todos os dias me perguntam, onde está o teu Deus que não te vale? As águas já subiram até a altura dos meus lábios. Embora o fato de reunir-se aumentasse o perigo de prisão, os cristãos se dirigiam para orar, segundo seu costume, aos átrios da sinagoga ou às casas dos crentes, e cantavam aqueles mesmos salmos. Por amor de ti somos entregues cada dia ao carnífice. Minhas lágrimas tornaram-se dia e noite meu pão. Todos os dias me perguntam, onde está o teu Deus que não te vale? As águas já subiram até a altura dos meus lábios. Então, mais do que nunca,
sentiam a iminência do dia do julgamento final. Os primeiros sinais se haviam manifestado. Cumprira-se a primeira parte das profecias de Pedro e de Paulo. Caíra a chuva de fogo do céu e Roma-Babilônia, a cidade do pecado, fora arrastada até o pó. E sobre suas ruínas não tardaria a surgir a figura do Messias. Muitos cristãos já tinham visto certos sinais no céu. O brilho de novas estrelas e o aparecimento de grandes cometas apontando para Roma. Alguns enxergavam uma espada de fogo suspensa sobre a cidade. Outros diziam que, em certa hora, as nuvens se abriram, deixando ver o santuário celeste e as hostes de anjos em torno do Messias. Ou era uma misteriosa mão aparecendo acima de Roma e escrevendo com o dedo no céu uma incompreensível mensagem de fogo. Ia chegar o grande dia, o Senhor ia descer do céu. Sua longa expectativa ia ser, afinal, premiada. Tanto os judeus como os cristãos tinham dois sentimentos contraditórios: pânico e esperança. O terror da morte e a esperança de salvação. Um absoluto desespero e uma exultação indescritível, motivados pelo julgamento de Nero e pelo julgamento do Messias. Desapareciam o limite entre a realidade e a fantasia. Os homens já não sabiam ao certo se o que viam era uma fera a sair da jaula para penetrar na arena ou se era o vulto de seu Salvador descendo do céu. Estaria o chão afundando abaixo de seus pés ou eram carregados para a glória celeste? E nessa confusão de sentimentos só tinham um desejo: seja o que for que aconteça, queremos que aconteça logo. Compreendiam que aquelas situações extremas se encontravam num ponto. O terror da morte era a porta da vida eterna. O último sofrimento na terra pressagiava o começo do reino da eterna justiça. Como num sonho, estendiam as mãos para o fogo de Deus, malgrado soubessem que os ia devorar. E em vez de se ocultarem, reuniam-se para juntos arrostarem o perigo e se confortarem com a mesma esperança. As assembleias dos cristãos eram à noite, com as lâmpadas acesas na sua capela contígua ao pátio da sinagoga de Além-Tibre. As mulheres levavam pães e Pedro, sentado entre os crentes, partia-os com eles. Depois, enchiam o cálice que passava de mão em mão e, após o haverem todos tocado com os lábios, Pedro, com as mãos erguidas sobre suas cabeças inclinadas, principiava a falar. Agora, os seus assuntos já não eram, conforme seu costume, a vida e a morte do Senhor. Em vez disso, recitava em hebraico um capítulo dos Salmos e depois de cada versículo, um dos membros da congregação lhe traduzia as palavras em grego. Assim como o servo suspira pelas fontes das águas, também a minha alma suspira por ti, ó Deus. E toda a congregação repetia em grego. Assim como o servo suspira pelas fontes das águas, também a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede do Deus vivo. Quanto tempo se passará antes que eu veja a face de meu Deus? E eles repetiam: minha alma tem sede do Deus vivo. Quanto tempo se passará antes que eu veja a face de meu Deus? Enquanto estas preces soavam na capela, um grupo de soldados, chefiados por um centurião, apareceu nas ruas de Além-Tibre. Os soldados estavam armados, seus escudos e elmos brilhavam nas trevas e traziam as espadas à cinta. Assim que eles abriram a porta, ninguém se voltou para os saudar. Ininterrupto continuou o murmúrio das preces. Como o centurião se adiantasse,
Os fiéis, erguendo os olhos, viram ante si o velho Gabelo, da guarda pretoriana. Vem conosco, disse Gabelo a Pedro. Vem enquanto é tempo. Levantando-se, Pedro circunvagou o olhar sem saber o que fazer, e Gabelo então disse: Esta noite virão prender-vos a todos. Já foi expedida a ordem para prenderem os cristãos. Andrônico, que era o ancião de mais autoridade depois de Pedro, dirigiu-se ao apóstolo. Tu deves ser o último, Simão Barjonas. A congregação precisa de ti. Vai com ele. Pedro conformou-se com essa resolução. Confio às tuas mãos, Andrônico, a congregação do Messias. Tu conduzirás os crentes à cruz, onde ele os está esperando. Nosso Senhor deseja que todos participemos de seus sofrimentos e que nosso sangue se misture com o dele, a fim de a ele nos reunirmos. Por amor do Messias, tudo sofreremos, responderam os fiéis. E as preces continuaram sob a direção de Andrônico até a ocasião do aparecimento dos soldados. Gabelo e seus legionários levaram Pedro, fazendo-o passar a ponte e conduzindo-o através da cidade até o bairro da Via Ápia, e lá o deixaram oculto na casa de Hermas, perto das catacumbas. A polícia e os pretorianos receberam a ordem de prender todos os judeus pertencentes à seita cristã e, juntamente, os conversos não-judeus, fosse qual fosse a casa onde estivessem. Mas a linha divisória entre judeus e cristãos era tão tênue que não podiam saber onde uma coisa terminava e a outra começava. A tarefa, de certo modo, foi mais simples ao se tratar dos não-judeus. Se algum escravo interrogado respondia: Sou cristão, sou escravo de César, mas cristão. Cristo em pessoa concedeu minha liberdade. Esse era imediatamente preso. Mas os judeus cristãos não podiam ser identificados com a mesma facilidade. Pareciam-se com os outros judeus, viviam com eles e na companhia deles e observavam o mesmo ritual do sábado. Encontravam-se os mesmos livros nas casas de todos os judeus. Por outro lado, um judeu não cristão poderia mais facilmente ver-se livre de culpa. Bastava invocarem Júpiter e Apolo e atirarem uma pitada de incenso nos seus altares ou nos altares dos Césares divinizados. Mas todos os judeus, fossem ou não cristãos, se recusavam a invocar os deuses pagãos e a queimar incenso nos seus altares. Por isso, a polícia e os legionários os prendiam indistintamente, na presunção de que todos os que não adoravam os deuses de Roma pertenciam à seita detestada. Os tribunais de Roma viviam sempre superlotados de processos e até em tempos normais os juízes não conseguiam dar conta dos numerosos julgamentos atrasados. Com a prisão em massa dos cristãos, qualquer espécie de procedimento legal se tornava absolutamente impossível. Os juízes não tinham tempo nem base para interrogarem devidamente os culpados, e o estado de ânimo popular não incentivava mais cuidados e critério nesses julgamentos. O dia inteiro conservavam-se os juízes sentados nas basílicas do fórum e de hora em hora lhes traziam novas remessas de presos. Eram homens e mulheres judeus e não-judeus, moços e velhos, quer arrancados aos lares dos patrícios, quer trazidos dos bairros do Além-Tibre e da Via Ápia. Os julgamentos se processavam automaticamente. Quem és? Sou cristão, era a resposta na maioria dos casos. Isto equivalia à confissão de cumplicidade no incêndio de Roma. Às vezes o julgamento tomava alguns minutos. Levavam algum jovem de nobre aspecto à presença do tribunal. Fora preso numa diligência em uma capela cristã. O juiz contemplava-lhe o semblante de traços delicados,
a barba feita e os olhos cismativos, e notava que o jovem usava toga. Era, por consequência, um homem livre e provavelmente representante de alguma família patrícia. Quem és? Interrogava. Sou cristão. Quem são os teus pais? Não os tenho. Meu pai é o Senhor do mundo e minha mãe é a minha fé. Qual a tua ocupação? Sou um escravo do Messias. De que terra vieste? Sou nesta terra um estrangeiro, um peregrino, até chegar à minha verdadeira pátria, que é a Jerusalém Celeste. Trouxeram ante um juiz uma mãe com seu filho. Quem és? Sou cristã. E teu filho? Nasceu no Messias. Arrancavam de casa um velho judeu para o conduzirem ao tribunal. Crês em Cristo? Creio num Messias que Deus enviará para nos libertar a nós e a todo o mundo. É um cristão como os outros, dizia o juiz em tom breve. Sou hebreu e minha crença é autorizada pela lei romana, protestava o judeu. Vamos, atire incenso ao altar do divino Augusto, ordenava o juiz. Não reconheço César como Deus, só adoro ao Deus único de Israel. É um cristão como os outros, repetiu o juiz com impaciência. Era esse o julgamento legal dos homens livres. Quanto aos escravos, nem mesmo os levavam ao tribunal. Os julgamentos se realizavam nos compartimentos que lhes eram destinados e tinham, por fim, não conseguir uma confissão, pois a mera suspeita equivalia à culpa, mas obterem os nomes de outros cristãos, e quer a tortura produzisse ou não o resultado desejado, o julgamento terminava de um dos dois modos seguintes: ou o escravo morria com a tortura, ou era levado para ser atirado aos porões do circo particular de Nero, no Monte Vaticano. Desta forma, Nero preparou para o povo romano um espetáculo como Roma jamais assistira a outro igual. Uma gigantesca efusão de sangue cuja lembrança ele desejava que perdurasse nos séculos vindouros.